Hibridação somática via fusão de protoplastos. Protoplasto é o nome dado à célula vegetal que possui sua parede celular totalmente removida. No processo de fusão, 2 ou mais protoplastos entram em contato e aderem um ao outro espontaneamente, o que é bem raro, ou de forma induzida. Após a adesão, as membranas dos protoplastos se fundem em algumas áreas localizadas e em seguida o citoplasma dos 2 protoplastos se mistura. A mistura dos 2 citoplasmas com os 2 núcleos forma um dicárion. O dicárion é chamado de homocariócito se os 2 núcleos de fusão forem idênticos, ou heterocariócito se os 2 núcleos forem geneticamente diferentes. Por meio da descoberta da fusão de protoplastos, uma metodologia genética pode ser desenvolvida, a hibridação somática, uma técnica de extrema importância, pois permite que as espécies sexualmente incompatíveis possam se recombinar, possibilitando assim o surgimento de novas combinações genéticas. Falando sobre os métodos de fusão, normalmente os protoplastos isolados não se fundem porque a superfície do protoplasto tem carga negativa ao redor da membrana plasmática e há uma forte tendência dos protoplastos se repelirem. Portanto, para que a fusão ocorra, necessita-se de um agente químico indutor de fusão ou um sistema que reduza a eletronegatividade dos protoplastos. No caso dos métodos físicos, existe a eletrofusão, onde os protoplastos são submetidos primeiramente a um campo elétrico de corrente alternada de alta frequência que promove uma polarização, gerando uma força de atração entre as células protoplasmáticas adjacentes. Uma vez que os protoplastos se alinham por conta do campo elétrico, etapa conhecida como colar de pérolas, aplica-se agora pulsos rápidos de corrente contínua de alta voltagem. Essa nova indução elétrica causa o surgimento de poros na membrana plasmática que permite que a fusão entre os protoplastos ocorra com sucesso. Nos métodos químicos, substâncias conhecidas como fusogênios interagem com as proteínas de membrana da superfície do protoplasto, criando pontes moleculares ou alterando a permeabilidade, por exemplo, e isso aumenta a aderência seguida da aglutinação dos protoplastos. Exemplos de fusogênicos bem descritos na literatura são nitrato de sódio, cloreto de cálcio e polietilenoglicol, o PEG, sendo o PEG atualmente o de melhor sucesso. Como resultado da fusão de protoplastos, podem-se obter híbridos a partir da fusão de genes nucleares que terão organelas de somente uma espécie, ou podem-se obter híbridos, que são células com núcleo de uma espécie, mas citoplasma de ambas as espécies parentais. Essa obtenção de híbridos pode ocorrer pela fusão de genes citoplasmáticos, de cloroplastos ou mitocôndrias, e o núcleo será somente de uma espécie. Algumas etapas devem ser seguidas para que se obtenha sucesso no processo de hibridação somática via fusão de protoplastos. Dentre essas etapas, existe a obtenção de protoplastos isolados. A fonte utilizada para o isolamento de protoplastos é variável e tem influência na sua obtenção, no processo de regeneração da parede e na frequência das divisões celulares que irão se suceder. Os protoplastos podem ser isolados de vários tecidos vegetais, como mesófilo foliar, calos e suspensões celulares. O isolamento de protoplastos em suspensões celulares é mais utilizado pela facilidade de manipulação e eficiência no isolamento. Em trabalhos com espécies de passiflora, os explantes mais utilizados para isolamento de protoplastos têm sido cotilédones e folhas recém-expandidas. Em citros, utilizam-se protoplastos isolados de suspensões celulares de calos embriogênicos ou do mesófilo. A desinfestação do material trabalhado também é de extrema importância. A manipulação dos protoplastos deve ser realizada em condições assépticas. Quando não são utilizadas plantas in vitro, os tecidos devem ser desinfestados previamente. Recomenda-se um método mais suave, por conta da sensibilidade dos protoplastos ao estresse fisiológico dos explantes. Os explantes são usualmente desinfestados em solução de hipoclorito de sódio durante um determinado tempo, seguido ou não de uma agitação. Após isso, é lavado com água destilada autoclavada. A concentração de hipoclorito, o tempo e o modo de desinfestação varia com o tipo e a idade de cada tecido.
A digestão da parede celular também é crucial para o sucesso no isolamento de protoplastos. A composição da parede celular em cada espécie e os diferentes tipos de tecido da mesma planta variam muito, o que requer um sistema específico para realizar a digestão da parede. A prática mais utilizada para a degradação da parede celular é o uso de enzimas pectocelulolíticas em meio líquido, o qual deverá conter os principais componentes que favoreçam a reação enzimática, tais como um ótimo pH e uma pressão osmótica que dê estabilidade aos protoplastos recém-liberados. Essas enzimas, a princípio, foram usadas na indústria para a produção de suco de frutas. Elas são isoladas de micro-organismos simbióticos, parasitas ou saprófitos, que degradam naturalmente as paredes celulares. Graças à descoberta e à melhoria dessas enzimas, atualmente a obtenção de grandes quantidades de protoplastos é possível. Após a degradação da parede, para manter os protoplastos viáveis, é necessário purificá-los para remover as enzimas residuais. Podem-se purificar os protoplastos em solução de sacarose a 21%, por exemplo. Nessa solução, os protoplastos irão flutuar e após uma centrifugação eles podem ser colocados com o auxílio de uma pipeta. Após essas etapas iniciais, realiza-se a fusão pelos métodos já citados e selecionam-se aqueles que obtiveram sucesso no processo. O cultivo de protoplastos é feito em meio de cultura rico em componentes orgânicos e inorgânicos, suplementados com fitorreguladores e concentrações adequadas de polissacarídeos, que irão funcionar como estabilizadores osmóticos. Durante a cultura, espera-se que aconteça a regeneração da parede do protoplasto e a regeneração da planta a partir do híbrido. Protoplastos provenientes de um dos genitores devem apresentar potencial embriogênico como requerimento para a regeneração de plantas, permitindo que a formação de embriões seja um processo espontâneo após a fusão de protoplastos. Por fim, aplicam-se métodos de seleção para a característica esperada pela fusão, para que haja a confirmação da hibridização ou da cibridização. Falando sobre as aplicações. No Brasil, a técnica de fusão de protoplastos tem sido analisada no melhoramento de fruteiras, especialmente citros. Um estudo de 2007 procurou obter híbridos interespecíficos entre tangerina e toranja, visando a obtenção de novos porta-enxertos. Outro exemplo de sucesso dos geneticistas brasileiros foi obtido com o fumo. A espécie Nicotiana tabacum é suscetível a um nematóide e não se reconhece fonte de resistência dentro da espécie. Já plantas da espécie Nicotiana repanda apresentam resistência a esse nematóide. Contudo, as duas espécies são incompatíveis sexualmente. Por meio da fusão de protoplastos, foi possível obter plantas bem semelhantes à Nicotiana tabacum que eram resistentes ao nematóide. A fusão de protoplastos tem sido utilizada para produzir combinações núcleo-citoplasma únicas. Como exemplo, pode-se citar a combinação de cloroplastos de Brassica campestris, que codificam para a resistência à atrazina, com protoplastos de Brassica napus, possuindo citoplasma de Rapando sativus, que confere macho-esterilidade a partir de sua mitocôndria. As plantas selecionadas continham núcleo de Brassica napus, cloroplastos de Brassica campestris e mitocôndria de Rapando sativus. Essas plantas tinham características desejadas em um fenótipo de Brassica napus e são atualmente utilizadas para a produção de sementes híbridas.